A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que alegria ter você por aqui para nós meditarmos no capítulo 38 do livro de Gênesis. E hoje nós vamos ver a história de um dos filhos de Israel. Seu nome é Judá. Judá era filho de Jacó e Lia. Moisés vai nos contar logo no primeiro versículo que Judá foi morar na casa de um adulamita chamado Hira. Ele se afastou dos seus irmãos. E o versículo 2 vai dizer que ele tomou uma das filhas do cananeu chamado Sua para ser sua esposa. Ele teve relações com ela, versículo 3 diz que ela ficou grávida, e quando o filho nasceu, ele lhe deu o nome de Er. Então aqui estava Judá começando uma família. Versículo 4 vai dizer que a sua esposa ficou grávida novamente, e ele teve um outro filho e deu o nome de Onã. Versículo 5 vai dizer que ela ficou grávida novamente, teve o terceiro filho, e ele deu o nome de Selá. Até aqui o que nós vemos é a família de Judá crescendo, né? Tendo filho, imagina a alegria, o tempo passando, né, gente? Gestação de 9 meses. Então imagine que nesses primeiros versículos aqui, que eu falei para vocês, até o versículo 5, o tempo foi passando, os anos foram passando, Judá estava construindo uma família. O versículo 6 vai dizer que o tempo passou realmente, e ele, o seu filho mais velho, chegou na idade de se casar. Então Judá, filho de Jacó, escolheu para ele uma moça chamada Tamar. Eles iam começar uma família. Mas o versículo 7 vai dizer para nós que Deus fez com que ele morresse, porque ele era mau perante os olhos do Senhor. E a gente não consegue entender exatamente a razão, porque Moisés ele não explica muito mais a respeito disso, mas vai dizer que sim, o fato dele ter sido mau perante os olhos do Senhor o levou a morrer. Então Judá, versículo 8, falou para o seu outro filho, o seu segundo filho, chamado Onã, para que ele cumprisse a sua obrigação de cunhado, que se referia a quê? Ele teria que tomar a esposa do seu irmão por esposa, por mulher, e fazer filhos com ela. E todos os filhos que viessem dessa união não seriam de Onã, seriam do seu irmão que morreu. Era como uma forma de honrar o seu irmão e também não permitir que a sua linhagem deixasse de existir, vamos falar dessa maneira. Mas o versículo 9 vai dizer que como Onã sabia que cada vez que ele tivesse um filho com aquela mulher não seria considerado seu, ele fez de conta que obedeceu seu pai Judá, mas na verdade, todas as vezes que ele tinha relações com a esposa do seu irmão, o que ele fazia é que ele deixava o sêmen cair na terra, para que ela não engravidasse. E embora os olhos de Judá isso estivesse encoberto, o versículo 10 vai dizer que Deus estava vendo tudo isso, e Deus não se agradou do que ele fez, e que por isso Deus fez com que Onã também morresse, é o que está escrito no versículo 10. 2 filhos de Judá até esse exato momento, que eles já haviam morrido. Então ele toma uma decisão. Judá fala para Tamar, a viúva, o seguinte: volta para a casa do seu pai, fique viúva, mas fique esperando. Quando meu filho Selá crescer, eu vou dar você por esposa para ele. Então ela voltou para a casa do seu pai e viveu a sua viuvez até a espera de que o terceiro filho de Judá chegasse à idade de trazer filhos através dela. O versículo 12 vai dizer que depois de um tempo, Judá ficou viúvo. Ou seja, o tempo foi passando, Selá foi crescendo, Tamar esperando, né, se fiando na palavra do seu sogro. Judá ficou viúvo, a esposa dele morreu. E depois que passou o tempo do seu luto, ele foi se juntar com os tosqueadores, como era de costume. E então no versículo 13 avisaram Tamar para onde o seu sogro estava indo. Versículo 14 diz que ela tirou as suas roupas de viúva, porque ela teve um plano, e ela foi colocar esse plano em andamento. Qual foi o plano? Versículo 14. Ela tirou as suas roupas de viúva, colocou uma outra roupa, se sentou à entrada de Enaim, que ficava no caminho por onde o seu sogro ia passar, e ela sabia que Judá não estava cumprindo a sua palavra em relação ao casamento com Selá. Portanto, naquele momento, ela usou de uma estratégia para fazer com que o seu sogro viesse de alguma maneira a cumprir a sua palavra, ou
essa foi a maneira que ela encontrou para confrontá-lo. Olhando para as atitudes que Moisés vai nos relatar, a impressão que dá é que ela tomou uma atitude para mostrar para ele que ele estava agindo de maneira errada. Mas eu honestamente acho que ela agiu de maneira muito arriscada, porque essa situação poderia não dar certo, se é que podemos dizer que deu certo. Acompanhe a história. No versículo 15, quando Judá, o sogro dela, a viu, na verdade não viu porque o rosto dela estava coberto. Ele pensou que ela fosse uma prostituta. Então o que ele faz? Ele vai até ela e disse, olha, eu quero ter relações com você. Afinal de contas, gente, ele não sabia que era a nora dele. E ela perguntou o que ele iria dar para ela para ter as relações com ela. Aí ele respondeu no versículo 17, olha, eu mando para você um cabrito do meu rebanho, porque ele não tinha um rebanho ali. E ela falou, olha, então deixa para mim uma garantia. No versículo 18, ela pede para ele o que ela quer. Ela pede 3 objetos. O selo dele, o cordão e o cajado que ele tinha na mão. E esses 3 objetos que eles eram objetos que comprovavam a identidade dele. Né? Então, assim, eram coisas de valor. Ela não pediu qualquer coisa para ficar ali na garantia. Ela pediu algo que realmente, quando fosse mostrado, diria, não, isso aqui pertence a Judá, filho de Jacó. E eles, então, tiveram relações e, bang, ela ficou grávida. Então, ela voltou para sua casa, vestiu a sua roupa de viúva e ficou lá. Versículo 20 vai dizer que Judá realmente enviou um cabrito para pagar a dívida e também reaver os seus objetos. Só que quando o amigo dele chegou para levar o cabrito, versículo 21, ele pergunta para as pessoas daquele lugar, olha, tinha uma prostituta cultual aqui, eu vim aqui para entregar esse animal, vamos dizer assim, colocando nas minhas palavras. E então eles disseram, olha, nunca teve nenhuma prostituta cultual aqui. Bom, o amigo volta para ele, versículo 22, e conta para ele, olha, Judá, não tinha ninguém lá. E Judá, versículo 23, diz, olha, eu mandei ao cabrito, fiz a minha palavra, né? Cumpri a minha palavra, fiz a minha parte, não encontrou paciência. Daí no versículo 24, a gente tem aquele plot twist, assim, que conforme eu estava lendo, eu fiquei pensando, gente, parece aquelas novelas antigas que a gente assistia, né? Que de repente acontecia algo inesperado, né? 3 meses depois, falaram que Tamar estava grávida. Chegou para ajudar a informação de que ela estava grávida, ou seja, ela tinha quebrado o seu combinado de ficar viúva, né, de se separar, de não ter nenhum homem e de esperar por selar seu segundo cunhado. Então, Judá, de maneira muito prática, falou, olha, manda trazer ela para fora e queima ela, porque afinal de contas ela desobedeceu, né, o combinado. E no versículo 25, Moisés diz para nós que ela realmente estava sendo posta para fora para ser queimada, quando ela revela que, olha, eu estou grávida sim, mas é desse homem aqui a quem pertencem essas coisas, esse selo, esse cajado e esse cordão. E sim, isso é que parece aquela cena de novela que imagina todo mundo olhando para o cajado, para o selo e pensando, eita, isso aqui pertence a Judá. Então no versículo 26, mas isso está só na minha cabeça, não está no versículo, gente. O versículo 26 diz que ele reconheceu que ela estava certa. E ele fala que ele não havia cumprido a sua palavra de dar o seu filho como esposo, né, dela. E, portanto, vamos dizer assim, a única coisa que nós temos para finalizar essa história aqui é que, obviamente, ela não foi queimada. E Moisés vai acrescentar que Judá nunca mais teve relações com ela. Ou seja, ele nunca teve a intenção de realmente tomar Tamar como sua esposa. Porque ele poderia ter feito isso quando seus 2 filhos morreram. Ele simplesmente não quis e não quis dá-la para selar também. E aí o versículo 27, e agora caminhando para o final do capítulo, vai dizer que ela estava grávida de gêmeos. E Moisés acrescenta uma informação que pode parecer desnecessária, mas se foi posta na palavra não é desnecessária. Ela estava grávida de gêmeos. E um dos bebês colocou a mãozinha para fora e a parteira colocou um fio vermelho na mãozinha, no pulsozinho dele para poder identificá-lo. Só que ele recolheu a mão e o outro nasceu primeiro. E o que nasceu primeiro chamou-se Pérez e o outro chamou-se Zera. Nós vamos ver um pouco mais da história dessa família nos próximos capítulos, mas nós vemos aqui que então Moisés fez uma pausa. Ele estava falando de José, ele para contar sobre essa história de Judá, e enquanto Judá estava se casando, tendo um filho, outro filho, ficando viúva, tendo a situação com a sua nora, enquanto ele estava vivendo todas essas coisas, onde estava José? José havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo. E a gente vai ver a continuação dessa história a partir a partir do capítulo 39. Temos alguma coisa para aplicar na nossa vida, nesse capítulo? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Na verdade, que história triste de Judá, de construir uma família e ver os seus filhos morrendo por desobediência a Deus.
e por fazer coisas que não agradavam o Senhor, para trair sobre eles juízo. Que coisa triste ficar viúvo, né? Não imagino a dor de pessoas que passam por essa situação de perda da pessoa amada ou de um filho. E se fosse para eu aplicar de alguma maneira esse capítulo, né, nas nossas vidas, na minha vida, eu diria que nós devemos olhar para a vida de Judá e pensar: poxa, se ele tivesse cumprido a sua palavra, ou pelo menos mudado a história, a nora dele não teria tido a atitude de, pelas forças dela, querer ter um filho. Parece um pouquinho como omissão, parece um pouquinho como deslealdade. Judá simplesmente tratar com leviandade o fato de que a moça estava lá esperando a promessa na palavra dele, e o menino cresceu e ele não deu o terceiro filho para trazer descendência através dela. Então eu penso que nós podemos olhar para esse texto e pensar quanto é importante a nossa palavra. Que aquilo que a gente fale seja realmente algo que as pessoas possam confiar. Como diz a palavra do Senhor em Mateus, né, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Que nós consigamos ser diante de Deus e diante das pessoas que cumpram tão firmemente a nossa palavra, a ponto de que quando nós dissermos para alguém que algo vai ser feito, que essa pessoa verdadeiramente confie, que se nós falamos é porque nós vamos fazer, ou se nós falamos é porque é verdade. E se no passado, por um acaso você teve problemas com mentira, ou se você já viveu situações de dificuldade porque mentiram muito para você, que você escute esse podcast, que você, em nome de Jesus, entenda que Deus é o teu juiz, o Senhor é quem julga as tuas causas, Ele é o teu escudo, Ele é quem te defende. Você não é aquela pessoa que precisa, vamos dizer assim, lutar para fazer com que as pessoas não sejam aquilo que elas não devem ser. Porque quem muda as pessoas realmente é o Senhor. Nós podemos falar, aconselhar, pedir. E algumas pessoas acham que até brigando funciona. Mas a verdade é que quem muda o outro, né? Quem muda o outro é o Senhor. E se não for o Senhor, não é mudança genuína. Se não for uma parceria entre o Senhor e a pessoa, não é uma mudança genuína. Veja, ela foi lá, Tamar armou um plano, se deitou com o seu sogro. Ok, ela teve 2 filhos, teve gêmeos, assim como Jacó e Esaú, né? Seu sogro, né? O sogro não, né? O avô do seu esposo. Assim como eles eram gêmeos, ela também teve gêmeos, mas as coisas poderiam ser de uma outra maneira. Não precisariam ter sido dessa maneira, com Judá não cumprindo a sua palavra e Tamar tomando providências para fazer cumprir a palavra de uma pessoa que não estava sendo justa. Que Deus abençoe muito você. E se você tem algo para falar de diferente, escreve nos comentários. Se não, eu te espero no próximo dia para nós comentarmos e meditarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!